Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Nesta semana estaremos falando um pouco sobre o Estado, sua história, sua definição e sua função na sociedade. Antes de mais nada, pedimos que se inscreva no canal e deixe a sua curtida. Esse pequeno gesto seu é muito importante para nós. Agora vamos ao que interessa. Um Estado pode ser definido como um conjunto de instituições políticas e administrativas, assim como técnicas e burocráticas, que se organizam em um espaço definido e exerce poder sobre um povo, uma nação ou um país. Para que haja um Estado, é preciso que haja um povo e que este habite um território definido, possua um governo estabelecido e que exerça poder sobre o povo, além de administrar as relações sociais e econômicas, oferecendo aos cidadãos uma convivência relativamente pacífica e estruturada, com leis definidas e sua autoridade reconhecida pelo seu povo e por outros estados. Alguns autores, como o historiador de sociedades antigas Eduard Mayer, consideram que o Estado é comum a todas as sociedades humanas, sendo um princípio organizador e unificador, sempre presente em agrupamentos humanos. Esta visão é um pouco simplista e não carrega os fundamentos do conceito etnológico que separa o Estado de uma tribo, por exemplo. Estes conceitos são diferentes e, para a grande maioria dos estudiosos, a sociedade humana viveu muito tempo sem nenhuma organização, ou sem um Estado propriamente dito. Aqui, então, entendemos a terceira via de pensamento, que considera que a definição do Estado atende a características muito bem definidas, com um grau de especificidade mais delimitador. Assim, acreditamos que podemos ter uma definição mais clara do conceito acerca do termo, facilitando a diferenciação, inclusive em relação a outros termos correlatos, mas que guardam diferenças bem explícitas, como nação, povo, território, tribo, império, reino, etc. Entre essas características, podemos assinalar os fins e objetivos do Estado, como a organização legal e a administração pública, assim como a defesa do território. Dessa maneira, tem como função a organização, administração e proteção do povo e do território sobre o qual aqueles ocupam. Embora o termo Estado tenha começado a ser usado após o fim da Idade Média e se refere aos escritos de Maquiavel em sua obra O Príncipe, e seu uso começou pela Itália a partir do termo status, que em latim significa estar firme, formações sociais anteriores já poderiam ser vistas como sendo exemplos ou pelo menos protótipos do que o termo significa hoje. Na Grécia Antiga, os primeiros desses protótipos seriam as cidades-estados, chamadas de polis. Estas cidades tinham independência entre si e as formas de organização eram próprias, embora fossem povoadas por uma população de mesma origem étnica. Roma também pode ser considerada uma dessas cidades-estados, embora sua forma de organização e extensão territorial tenha variado bastante ao longo do tempo. Atualmente, o tipo mais comum de Estado é o chamado Estado de Direito, no qual os cidadãos, que nele são inscritos, possuem direitos e deveres objetivados pelas leis estatais sob as quais os indivíduos são submetidos. Por toda a história, a centralização política sempre esteve associada à centralização econômica. Porém, nos últimos 2 séculos, com a consolidação da sociedade liberal burguesa, um fenômeno peculiar tem se mostrado mais comum, que é a ideia de dissociação do Estado e da economia. Para muitos, a centralização estatal deve ser mais densa nas relações sociais e mais tênue no tocante às relações econômicas. Essa máxima do liberalismo, repaginada pelo neoliberalismo, é conhecida pelo grito de guerra Estado mínimo. Nesse conceito, o Estado funcionaria mais como uma polícia, buscando apenas manter o status quo, garantindo a segurança aos proprietários sem compromisso social. Obviamente, este amálgama subverte o conceito estudado, uma vez que, nessa situação, alguns indivíduos ou grupos teriam e têm poder sobre o Estado. Sendo assim, então, o que se poderia chamar de Estado seriam esses mesmos indivíduos, ou grupos que o dominam. Pode ser que este novo conceito ganhe um novo nome, assim como diferenciamos o Estado do reino medieval e da tribo pré-histórica. Porém, até o momento, só há um jogo de palavras. Por fim, devemos abordar o conceito anti-estatais, que são em geral classificados como anarquistas, ou seja, contestam todo tipo de hierarquia e organização social estruturada.
Existem muitas correntes que podem ser chamadas de anarquistas, mas as mais comuns são associadas aos movimentos operários do século XIX. Da mesma forma, associados aos mesmos movimentos, emergiu a teoria marxista, que propõe também a abolição do Estado e a criação de uma nova sociedade sem classes. Para os marxistas, o Estado é um instrumento de dominação que age no sentido de ajudar a acumulação de capital pelo capitalista e a expropriação e alienação do operariado, ampliando as desigualdades sociais. Há ainda a visão anarcocapitalista, que, ao contrário da marxista, considera que o Estado é um instrumento de dominação socialista e que oprime o produtor através da tributação e sustenta uma parasitária classe burocrática que nada produz, além de desincentivar o trabalho através de ajudas financeiras a desempregados e aposentados. A questão do Estado é bastante polêmica e vai continuar sendo base para muitos debates, na maioria infrutíferos, uma vez que seus interlocutores têm cada vez mais sido movidos pela paixão e abandonam a razão em prol de interesses imediatos, inclusive. Gostando ou não, anarcocapitalista ou anarcocomunista, temos que aceitar que ainda não foi criado nenhum sistema mais eficiente e seguro que o Estado e vamos ter que conviver com ele por muito tempo, quem sabe até o fim de nossas vidas. Na próxima semana faremos mais a fundo sobre a monarquia e o imperialismo. Se não se inscreveu, se inscreva lá, que vai chegar a informação quando o novo vídeo estiver disponível. Dá uma curtida no canal e aguarde novidades. Obrigado, valeu!